A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para a nossa aula sobre a Igreja de Filadélfia. Você que tem nos acompanhado pelo nosso canal no YouTube, Paulo Rogério da Cunha. É um grande prazer estar aqui novamente com vocês e também pelo WhatsApp, lá no nosso grupo, As 7 Igrejas da Ásia. Estamos todos juntos estudando a palavra. Que bênção maravilhosa essa que Deus nos permitiu. Então, vamos lá para a nossa aula sobre a Igreja de Filadélfia. Vou colocar meu PowerPoint. As 7 Igrejas da Ásia. Essa é a aula nossa número 8, e é sobre a 6ª carta, que foi escrita à Igreja de Filadélfia. Filadélfia, como Esmirna, ela não obteve nenhuma repreensão do Senhor Jesus Cristo. Ela é incentivada a continuar na luta pela causa do Evangelho. Desculpa. E é o que nós vamos ver. É uma igreja onde Jesus dá conselhos para que ela continue firme na palavra e mostra as suas virtudes diante do paganismo, que já tinha se espalhado por toda aquela região. Então, nós vamos ver que um ponto comum das 7 cartas escritas para a Ásia, né? As 7 igrejas da Ásia, todas elas estão envolvidas com o paganismo. O paganismo é presente nessas 7 cidades e não é diferente em Filadélfia. Porém, o comportamento da igreja que é a diferença. E Filadélfia se comportou como uma igreja em que obteve elogios de como ela estava se portando diante do paganismo, diante dos judeus e também diante, né, de levar o evangelho de Jesus Cristo dentro daquela cidade. Então, vamos lá. Vamos ler Apocalipse capítulo 3, do verso 7 ao verso 13. Ele nos dá um exemplo, né, das virtudes dessa igreja. Apocalipse 3, de 7 a 13. A palavra do Senhor diz o seguinte: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi. O que ele abre, ninguém consegue fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Aqui mostra poder, poder divino. Conheço as tuas obras, eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta, que ninguém consegue fechar. Tens pouca força, mas obedeceste à minha palavra e não negastes o meu nome. Aqui fala de fé, de perseverança. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Sim, farei que venham adorar prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Então, havia um grupo de judeus naquela cidade que lutava para a destruição da igreja. Porque deste atenção à minha exortação quanto a suportar os sofrimentos com paciência. Eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Talvez aqui seja a única advertência dada, mas é uma advertência positiva, que se ela continuasse como ela estava se portando, ela teria uma coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém
que desce do céu da parte do meu Deus, e igualmente escreverei nele o meu nome. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Então, pegando um pouco geograficamente, algumas coisas da curiosidade de Filadélfia, essa cidade ela estava situada entre dois vales férteis. Um dos vales, né, oferecia um portal natural como entrada para a cidade. Então, ela estava no meio, né, de dois vales que certamente eram regados por rios e que trazia fartura à cidade, né? Trazia, principalmente na área da agricultura, muita facilidade para se cultivar alimentos, plantar, cultivar e colher alimentos. Era terra boa para se plantar. Porém, o terreno era muito instável. Talvez devido aos lençóis freáticos, né? Devido à grande porção de água que havia, né, nesses dois vales, o terreno se tornava instável. E de tempos em tempos, Filadélfia sofria com terremotos. Dentre as 7 igrejas da Ásia, ela era a mais nova, era a caçula dessas 7 igrejas em que em que João escreveu. E como eu disse, né, as 7 igrejas eram tomadas, as 7 igrejas não, desculpa, as 7 cidades eram tomadas pelo paganismo. E em Filadélfia, o culto principal era Dionísio, que era o deus do vinho. Mas, porém, o maior problema que existia dentro da igreja eram os judeus, e nem tanto os pagãos. E nós vimos isso claramente no texto, quando Jesus chama, né, eles de a sinagoga de Satanás. As virtudes desta igreja. Começa lá no verso 8, na primeira parte. Conheço as tuas obras. O texto não descreve, né, maiores detalhes dessas boas obras que a igreja fazia. Porém, ela era rica em fazer boas obras e agradava ao Senhor. Ela não fazia boas obras simplesmente para ter um bom relacionamento com a sociedade. Não. Através das boas obras que a Bíblia ensina e praticando-as, ela caía na graça do povo daquela cidade, né? E não o contrário. Vemos que não era uma igreja tão grande, você tem pouco poder, pouca influência. Mas mesmo pequena, ela só mereceu elogios e nenhuma crítica do Senhor. Então, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não está limitada a tamanho. Ela está limitada ao seu poder diante da sociedade. A sua dedicação a fazer a obra do Senhor como deve ser feita, a falar e pregar do evangelho como é ensinado. Então, essa igreja perante o Senhor, independente do seu tamanho, ela tem poder, e poder do alto. Ainda no verso 8, e na primeira parte, continua: eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Essa parte desse versículo, ela pode ser interpretada partindo do contexto que Cristo, ele tem absoluto poder para abrir a porta do reino de Deus. Aqui pode ser uma promessa de que a igreja tem entrada garantida no reino de Deus. É uma interpretação escatológica. Mesmo assim, eles enfrentavam um conflito travado com os judeus.
Então, havia uma porta aberta que ninguém poderia fechar. Não é? Então, o Senhor estava intercedendo fortemente por aquela igreja, mesmo diante das perseguições dos judeus. Sei que tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Essa aqui talvez seja um grande problema das igrejas atuais. Guardar a palavra e não negar o nome de Jesus. Por quê? Porque hoje nós estamos introduzindo coisas humanas dentro das igrejas para que haja uma agenda lotada, haja um clube gospel. Por quê? Porque eu não preciso de convertidos, eu preciso de multidão. E nós vemos aqui totalmente o contrário. Jesus falando totalmente o contrário. Você tem pouca força. Mas mesmo com essa pouca força que você tem, você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. A ênfase não está na pouca força que a igreja tem, mas no fato que ela tem somente uma pequena força. Aparentemente, essa igreja era pequena, era fraca e sem influência. A igreja, pouco tempo antes, tinha passado por tempos de grandes dificuldades. E, provavelmente, essa perseguição veio pelas partes judaicas, durante os quais durante essa perseguição, ela permaneceu fiel ao seu Senhor. É um grande exemplo para nós. Jesus foi bem claro que no mundo nós teríamos aflições, mas era para nós termos bom ânimo, porque ele venceu. Se nós focarmos a nossa visão no Senhor Jesus, independente dos tempos difíceis, dos tempos fáceis, das provas e das vitórias, nós permaneceremos fiéis e fiéis àquilo que Jesus determinou. Uma outra advertência para a igreja de hoje, o que era virtude em Filadélfia, é a advertência para a igreja de hoje. A exortação que tem é positiva. Jesus exortou a igreja em Filadélfia que guardasse o que tinha. O que ela tinha? Unidade. Ela tinha o intuito de pregar o evangelho dentro daquela cidade. Ela tinha fé, ela tinha perseverança. Ela guardando isso, Jesus exortou que ela guardasse. Ele não pediu nada mais do que isso, mas estimulou a igreja a preservar o seu entusiasmo pelo trabalho e a desenvolvê-lo mais. Então, hoje, nós temos a Bíblia nas nossas mãos, nós temos os ensinos de Jesus e dos apóstolos. Nós devemos estar atentos ao que eles dizem e ao que eles falam, e como devemos prosseguir, como nós devemos agir, sendo a noiva do Cordeiro, a nação santa, o povo eleito, a igreja. É simplesmente preservar os ensinos bíblicos, porque a partir daí o nosso coração vai se inflamar. Vamos ter entusiasmos para fazer o trabalho que o Senhor deixou para que nós fizéssemos, que é a pregação do Evangelho. E a partir daí, a igreja, independente do seu tamanho, ela se torna forte, ela se torna perseverante. E a partir daí, ela consegue desenvolver cada dia mais a sua fé e desenvolver a cada dia mais o evangelho dentro da sua comunidade. As promessas.
Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e saibam que eu te amo. Dentro desse versículo, né, dentro desse contexto estudado, nos dá a parecer que os judeus que perturbavam a igreja passaram por algum tipo de humilhação diante dela. Porém, isso não é claro e também não há muitos indícios no texto para uma afirmação segura a respeito. Porém, isso, se não aconteceu, no futuro, dentro da igreja aconteceu. Por quê? Porque foi promessa. Eis que farei vir e prostrar-se aos teus pés. E, através da igreja de Filadélfia, eles saberiam que ele amava aquela igreja. A questão é que os judeus abdicaram do papel de ser o povo de Deus, rejeitando o seu Messias. Não é? Então, a igreja, em sua maioria, é composta de gentios, e que tomou esse lugar dos judeus. E hoje, na nova aliança, essa igreja é chamada de a noiva do Cordeiro, o corpo de Cristo, a nação santa. Na nova aliança, a igreja é formada por gentios, que são todos os povos da terra, e pelos judeus convertidos pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, hoje, não é apenas Israel. Israel tem um papel escatológico no tempo e continua tendo. Israel é tido como o relógio de Deus. Porém, na nova aliança, esse povo de Deus chama-se igreja, noiva do Cordeiro, corpo de Cristo, nação santa. Dentro do contexto teológico, o significado de Filadélfia chama-se amor fraternal. No período atual da história da igreja, nós podemos comparar Filadélfia à era do reavivamento e missões. Isso aconteceu entre 1798 a 1844 depois de Cristo, onde muitas nações enviaram missionários para terras onde o evangelho não era conhecido. Então, aí nós temos, inclusive, o Brasil recebendo muitos missionários. Nós temos a Ásia, nós temos a África. Então, é o nascimento da expansão missionária e a organização das sociedades bíblicas. Surgem os maiores reavivamentos da história da igreja. Um que aconteceu aqui nos Estados Unidos e que é de conhecimento, aconteceu em Nova York, na Rua Azusa. Procurem ler esse reavivamento. Aconteceu numa pequena comunidade, mas Deus não tem lugar para agir. E foi naquela Rua Azusa onde houve um dos reavivamentos mais fortes aqui da América. Outra, houve o início do aprofundamento nos estudos e debates escatológicos, principalmente do livro de Daniel e Apocalipse. A escatologia, ela veio a se tornar uma arma importante para a compreensão dos últimos dias. E o seu estudo veio trazer à luz da igreja aquilo que, às vezes, era muito oculto, era até evitado. Mas agora, com esse desenvolvimento dos estudos escatológicos, nós podemos estar vendo realmente as profecias que já cumpriram e que vão se cumprir. E, principalmente, elas estão localizadas no livro de Daniel e no livro de Apocalipse. A próxima aula nós vamos estudar a igreja de Laodiceia. E eu gostaria de contar com você para a nossa análise da última cidade, da última carta escrita.
E eu te convido a estar comigo, a vir estudar, a estar orando para que esses estudos alcancem o maior número de pessoas possíveis, porque é um alerta muito importante para os dias atuais. Eu recomendo a leitura de um livro que se chama, me desculpe, esqueci o nome, A Igreja Sem Propósitos. Não é um livro que vai combater aquele livro, A Igreja com Propósito, de Rick Warren, não. Mas A Igreja Sem Propósito, ela traz as realidades das 7 igrejas da Ásia para os dias atuais. E, realmente, é uma lição muito profunda, é uma lição em que nos adverte a servirmos melhor ao Senhor. Deus te abençoe. Pastor Paulo Rogério da Cunha, te esperando para a próxima aula. Fique com Deus. Tchau, tchau.